Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria te receber aqui. Estamos no capítulo 9 de Romanos. Esse capítulo nos fala sobre a soberania de Deus. É um capítulo complexo, muitas polêmicas aqui surgem diante da livre agência do homem ou do livre-arbítrio do homem, da soberania de Deus, da eleição. Todos esses dilemas nós encontramos nesse texto, mas a nossa leitura aqui é uma leitura devocional e estamos fazendo uma teologia bíblica. Vamos deixar que o próprio texto fale e confirme as verdades por si só. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo e entender este começo onde o apóstolo Paulo deseja ser amaldiçoado em favor dos seus irmãos judeus. Vamos entender esta frase, essa colocação do apóstolo Paulo. Leia comigo a partir do verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O apóstolo Paulo vai falar aqui sobre o dilema de uma nação que foi escolhida como povo santo, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas do Senhor, mas entendeu errado o quesito exclusividade. Eles entenderam que apenas eles seriam salvos, apenas eles alcançariam redenção, mas o propósito de Deus era usar este povo como um povo seu, um povo que ele não dividia com outros deuses, e este povo deveria arrebanhar os outros, conduzir os outros como um bom pastor ao rebanho do Senhor. Mas diante da incredulidade, este povo decai da aliança. A aliança então é rompida e surge um novo testamento, surge uma nova aliança em Cristo Jesus, a aliança da graça. Por isso, Paulo começa o capítulo 9 dizendo para estas pessoas que o coração dele está angustiado, está entristecido. O desejo dele é que ele fosse condenado, que ele fosse amaldiçoado, mas que aquele povo que recebeu uma aliança tão linda pudesse se voltar ao Senhor, pudesse desfrutar de tudo aquilo que foi prometido. Mas diante da condicional imposta diante da lei, este povo caiu. O salário do pecado é a morte e eles estão separados da glória de Deus. Obviamente que o texto avança e vai nos falar que sim, judeus podem aceitar a Cristo Jesus, podem herdar o reino, mas ele está falando enquanto nação aqui. Pois existia um dilema na igreja de Roma, assim como em outros lugares, entre a comunidade judaica e a comunidade gentílica. Eles ficavam rivalizando, pensando nos costumes da lei e tantas outras coisas, e Paulo deixa claro, olha, a minha raça, o meu povo que herdou a aliança, os patriarcas e tantas coisas, é um povo que não entendeu a mensagem do Evangelho. É um povo que não acolheu o Messias e ele está entristecido diante disso. E ele começa então a falar a respeito da soberania de Deus. Ele vai nos dar dois exemplos claros a respeito das linhagens. Ele vai nos falar sobre a promessa que nos vem por meio de Abraão, o qual Deus constituiu pai da fé. E depois ele faz menção dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú, falando que Deus amou a um e rejeitou a outro, de maneira presciente, de maneira a eleger um dos dois ao serviço. E essa soberania, um Deus que de alguma maneira elege antes da fundação do mundo, essa mensagem para muitas pessoas é difícil de entender. Até que ponto vai a soberania de Deus e até que ponto vai o livre-arbítrio do homem? Paulo continua falando e ele usa um terceiro argumento. Ele vai nos falar sobre a presença do faraó, onde Deus lá no Antigo Testamento levantou este homem e endureceu o seu coração para manifestar o seu poder. O texto vai nos dizer que Deus endurece o coração de quem Ele quer, Ele é soberano. E diante disso surgem inúmeras perguntas ao meu coração, ao teu coração. E eu quero ir sanando estas dúvidas a partir da leitura que faremos logo mais. Antes disso, eu preciso falar que existem algumas diferenças claras que precisam ser estabelecidas aqui. Primeiro, nós acreditamos numa eleição de Deus. Nós acreditamos
que Deus já escreveu a história e ele sabe o desfecho dessa história. Nós podemos ter duas possíveis interpretações aqui de maneira bem rasa, de maneira bem básica. A primeira é que Deus determinou todas as coisas antes da fundação do mundo. A segunda é aquilo que Pedro vai nos dizer lá em sua carta, que Deus, através da sua presciência, elegeu pessoas. Ele conhece a história, pois está na eternidade, e diante deste conhecimento, ele elege. Independente da situação que você interprete esse texto bíblico, o importante é sabermos que sim, somos escolhidos por Deus, somos eleitos por Deus. Ele escolhe os seus. É bem verdade que ele escolheu o seu povo e o seu povo o rejeitou, é o que diz o texto sagrado. Mas ele então convoca um novo povo para ser chamado de seu. Então nós podemos interpretar a soberania de Deus de acordo ou com a sua presciência, um atributo que Deus tem por ser onisciente, ou por ele estabelecer a sua vontade de maneira impositiva. Essa segunda eu tenho mais dificuldade, eu creio mais na presciência de Deus, mas não é isso que este texto que estamos lendo nos coloca. O segundo dilema que nós encontramos tem a ver com o livre-arbítrio. Se o homem tem poder de decisão plena, se ele pode fazer todo e qualquer tipo de decisão, se esse homem tem uma decisão restrita, é um livre-arbítrio assistido, ou se esse homem tem uma livre agência. O que quer dizer livre agência? Ele pode gerenciar a sua vida em escolhas como com quem vai casar, onde vai morar, o que vai comer, mas com relação à eternidade, esta escolha, esta eleição, este convite é feito pelo próprio Deus. Esse texto vai nos falar apenas sobre a soberania de Deus. Com relação à resposta humana, à autorresponsabilidade humana, o texto vai se calar, mas vai nos dar um princípio muito importante. Esse texto vai nos apresentar, então, que o homem diante de Deus não é absolutamente nada. Quem somos nós para questionar o Criador? Tudo o que temos que fazer é aceitar, é nos colocarmos no lugar de servo e permitir que o Criador exerça a sua soberania e o seu reinado sobre as nossas vidas, pois não é à toa que cremos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Leia comigo esse trecho para que possamos entender tudo que tem sido colocado. Verso 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou. Não apenas chamou dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Esse texto deixa muito claro que Deus é soberano, ele é o oleiro e ele faz do vaso o que ele quer. Precisamos estar sujeitos à sua vontade. Precisamos conhecer a sua vontade, buscar a sua vontade, entender que este Deus é rico em misericórdia, mas ele conhece a dureza do nosso coração. Ele sabe da nossa corrupção, ele sabe do nosso anseio de estarmos longe. E se não abrirmos o coração para que ele mesmo faça o trabalho, quebre, modele este vaso, eu e você estamos fadados à destruição, à condenação. Eu creio na soberania de Deus estabelecida por sua misericórdia, e essa palavra é chave. Um Deus misericordioso reina sobre as nossas vidas, reina sobre o universo e conduz todas as coisas.
A sua bondade, a sua graça é o que norteia cada uma de suas ações. E quando nós olhamos para a maldade que reside no mundo, nós entendemos que ela é fruto de uma ação maligna em parceria com a maldade residente do coração humano. Então não temos como nos dirigir a Deus com os questionamentos de por que Deus fez vasos de desonra, por que existem pessoas malignas habitando entre nós, por que o mal ainda reina entre nós. Não cabe a criatura tão medíocre como nós questionarmos a um Deus tão soberano. Podemos fazer? Podemos fazer. Mas a resposta que iremos obter já está nas Sagradas Escrituras. Deus faz de acordo com a sua vontade. Ele não nos deve satisfação. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Quanto mais cedo entendermos isso, quanto mais cedo fizermos valer, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quanto mais cedo nos colocarmos em nosso devido lugar, mais fácil será estarmos no centro da vontade de Deus e desfrutarmos de todas as bênçãos que Ele tem para nós. A minha oração no dia de hoje é que você se entregue plenamente à soberania de Deus. Que a graça e a misericórdia do Senhor te modele como um vaso nas mãos do oleiro e você possa desfrutar de todas as bênçãos conquistadas por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã às 21h30, todos os dias um episódio novo. É uma alegria ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar com os teus amigos. Se você conhece alguém que gosta de fazer um bom momento devocional, partilha com ele este vídeo. Quem sabe não abençoa, inspira a leitura devocional deste teu amigo. Deus te abençoe. Até amanhã.